Olá, mais uma vez estamos aqui, @deva.com1976, mais uma entrevista. Hoje estamos aqui com uma grande pessoa, posso dizer. Nós temos conhecimento de quem é, né? Vamos lá dizer assim, da família. Estamos aqui com Bruno Zanini. Meus irmãos, sabemos que é da família, mas tem uma história, tem um exemplo e tem que dizer para vocês: quando sai fora da presença de Deus. Você já saiu fora da presença de Deus? Você já pagou um preço? Você já sentiu quando as mãos do Senhor pesam sobre você? Esse canal é isso. Esse canal a gente vem buscar sobre a vida cristã, sobre os fatos que acontecem na vida da pessoa. Já tivemos aqui testemunho. Tempo atrás passamos aqui pelo vereador João e vocês viram que o testemunho dele foi muito forte. Perdeu moto, perdeu gente querido, tudo, mas continuou na presença. E nós estamos aqui hoje com o Bruno Zanini. Paz do Senhor, Bruno. Paz do Senhor. Paz do Senhor. E aí, Bruno, estamos aqui porque assim, a sua história é como se fosse uns altos e baixos, até quando se apaziguou, né? E são coisas fortes, mas hoje, graças a Deus, com o glória do Senhor, você vai estar aqui hoje para falar para nós aí, né, sobre todos os fatos que aconteceram. Bruno, fala um pouco da sua vida. Uma vida de cristão, assim, como que começou, que você lembra de alguma coisa, foi desde pequena? Fala para nós aqui. Bom, eu, desde os meus 3 anos, né, eu já estou no Evangelho já. Eu tinha 3 anos de idade, o meu pai e a minha mãe se converteram, né? E desde então eu tô dentro da igreja ali, né? Tô trabalhando e eu tô com 27 anos, tenho 2 filhas, casado, e hoje estou ali também trabalhando na obra como segundo pastor lá em Catiguá, ajudando na obra, né? Assim Deus nos colocou lá. Estamos aí trabalhando na obra. Então praticamente a sua infância toda foi tudo em mocidade, tudo na mocidade. Mocidade, adolescência, as crianças, né? Sempre ali participando do grupo, participando em peças infantis, né? Nos congressos, a gente participando, monte, desde criança. Nossa, uma experiência boa, né? Sim, são coisas assim que só Deus pode proporcionar. Você pode falar, a gente nunca comentou sobre isso aqui por enquanto, de coisas que nós vimos ali na cidade de Campinas, no monte, né? Coisas que marcou muito a nossa vida. Assim, hoje você trabalha, Hoje eu trabalho, né? Hoje eu tô trabalhando lá na fábrica de chumbo, mas nem toda a minha vida eu trabalhei para os outros. Eu trabalhei por conta já cheguei uma época a trabalhar por conta. Que bom. Bruno, eu digo para você, você casou novo, né? Casei, eu tinha 18 anos. 18 anos. Sua esposa? 17? Minha esposa tinha 17 para 18. Não, eu tinha 19 anos. Corrigindo, tinha 19 anos e minha esposa tinha 17 para 18. E os pais dela teve que assinar na época até o cartório lá para ela poder estar casando. Bruno, o seu testemunho, a gente quer já entrar sobre isso, porque a gente fala que é um pouco forte em todas as coisas, né? É porque, assim, teve um tempo, então, que você saiu fora da presença do Senhor. Sim, teve um tempo que eu já estava no diaconato, né? Já estava no diaconato. Já em 2018 eu fui levantado ao diaconato, em dezembro de 2018. E
A nossa vida, muitas das vezes a gente não percebe os manjares que vêm. As ciladas. As ciladas ali, os pratos que vêm na nossa frente. E quando eu vejo isso muito, quando Deus tem trabalhar na nossa vida, Deus tem algo com você sabe disso. O inimigo, ele luta de todas as formas e possíveis maneiras para te tirar da presença de Deus. Para te derrotar, sabe? Para poder falar assim, olha, e aí, sabe? Então, às vezes a gente não vigia. Então você fala assim que ele conseguiu, né? Na época ele conseguiu, ele teve a vitória naquela época, sabe? De derrotar, porque eu me senti um derrotado na época. Me senti um derrotado, me senti um fraco, mas... Você teve percas assim, você fala? Tive, muitas percas. Tudo começou quando eu nasci e cresci na cidade de Campinas, até os meus 17 anos, 16 para 17 anos. Né? Veio embora, né? Foi quando a gente veio embora para Catanduva e a gente teve uma perca muito grande na nossa família, né? Foi a perca do nosso patriarca da família, né? Nosso vô, meu vô, né? E foi uma época muito difícil pra gente. Uma época que na época eu fiquei doente, pegou uma depressão, peguei ali uma certa depressão, uma ansiedade, perdi um serviço na época, fiquei doente, emagreci muito. Chegou a perder quase 20 quilos. Perdi 20 quilos, assim, questão de 30 dias, 30 um mês. Dias. Não comia, tinha que ir pro hospital para tomar soro. Então foi uma época muito difícil. E ali já começou a trabalhar ali dentro do meu coração, da minha mente, que foi um pouco de perder a fé ali já, sabe? A gente acha que Deus não é conosco nesses momentos que a gente está de dificuldade, a gente pensa que Deus não está conosco, mas tudo tem um propósito na nossa vida. Para tudo tem um propósito. Então foi uma perda muito grande que eu tive ali já foi com o meu avô, porque o meu avô, ele me ensinou a trabalhar, me ensinou a dirigir também, me ensinou um caráter, tem um caráter também. Não como meu pai, um senhor, né? Não teve essa parte, mas ele foi algo diferente ali dele, sabe? Porque na época, assim, eu trabalhava, ele era aposentado, você ficava com ele ali, ele ficava comigo e pra mim ele sempre será um homem de se espelhar, sabe? Um homem de você olhar e falar assim, ali foi um grande homem, foi um grande servo de Deus, foi um verdadeiro diácono na casa de Deus. Eu ainda falo assim que eu acho que por esse tempo que você está na igreja, eu estou na igreja, eu acho que eu nunca vi uma pessoa diácono assim, tão como ele, né? Porque ele chegava cedo, ele era o primeiro a chegar, ia varrer a frente da igreja, verificava os banheiros, via se estava tudo conforme, tudo certinho, e ficava ali na porta, sabe, recepcionando as pessoas com um sorriso no rosto. Por mais que às vezes estava num dia difícil, porque nós somos seres humanos e nem todos os dias são dias de sorte pra gente, mas ele estava ali com seu sorriso no rosto. E hoje é difícil ver nas igrejas obreiros assim, diáconos assim. Dizer que ele era manutenção das igrejas, né? E sem falar que nosso pastor presidente, né? Grandes amigos, né? Para honra e glória do Senhor ali, que trabalhava junto não só ali nos cultos, mas nas igrejas, nas congregações, nas reformas da igreja. Então ali se cria um laço muito grande, né? Para tudo. Uma perda muito grande. Foi cedo, com 62 foi anos. Muito cedo, 62 anos. Foi assim, coisa de 6 meses, começou a passar mal e foi para uma cirurgia que a gente até hoje ouve, que o doutor mesmo falou na época que nunca tinha estourado um grama com ele. Com 19 anos, se eu não estiver enganado. E você fala assim, meus irmãos, o que acontece? O nosso
Diácono Benedito, meu pai, o do Bruno, ele fez a cirurgia, ele teve um câncer dentro do estômago, né? Então foi retirado o estômago, que é a bolsa, e fez a ligação direta. Mas no segundo dia estourou um grampo, né? Estourou um grampo e ali se generalizou, os irmãos sabem. Tentaram limpar ali, fazer todas as coisas, mas não veio, não deu. Mas o Senhor tinha conversado com ele, falado com ele, ele sabia que Deus ia levar ele. Uma hora nós vamos contar essa história para vocês, do fato do que aconteceu. Uma das percas suas, então, foi... Nossa, foi o meu avô. Foi ali onde, não sei se foi um pontapé inicial, mas foi um fator muito grande. Foi ali, foi onde eu era muito novo também, 16 anos eu tinha naquela época, 16 para 17 anos, então a gente vem de Campinas, vem para Catanduva embora, então onde eu estava trabalhando, então uma mudança muito grande, tinha amizade, terminando a escola, foi uma coisa, um baque, né? Foi um baque muito grande na época, um baque muito grande, mas ali foi onde começou já uma das percas. E depois outra perca, você pode falar? Uma outra perca que eu tive que foi muito grande na minha vida e é tudo por um aprendizado nosso, faz eu refletir muito até hoje, que foi a perca do meu negócio. Hoje às vezes eu falo com umas pessoas lá onde eu trabalho, eu tive um lava-jato, até tem funcionários que trabalham lá que na época era cliente, né? E ainda até hoje fala, e aí, você não vai voltar a lavar carro? Não, lavava tão bem, mas o que se foi, a gente não dá o valor. Então, não tem como voltar atrás, né? Se a gente pudesse voltar atrás, a gente tentaria fazer tudo diferente. Mas é aquilo, eu falo para minha esposa, eu falo muito isso, que é tudo que acontece na nossa vida tem que ser com aprendizado. Você fala assim que foi, vamos dizer assim, um puxão de orelha do Senhor, mas assim, você se aprofundou mais em coisa errada, né? Vamos dizer assim, né? Você aprofundou coisa errada e o Senhor falou assim, eu vou te dar A o Lava Jato começou ali, foi uma coisa que de um dia para a noite que se coisou no meu coração. E a vontade e o desejo. Eu sempre tive vontade de trabalhar em Lava Jato, mas nunca tive essa ideia de poder montar o meu negócio. Mas um dia eu estava desempregado, parado em casa, eu falei assim, eu vou lavar carro. E eu comecei a lavar os carros do meu pai, do senhor, e tinha uma padaria, vizinha nossa. E eu lavei o carro desse rapaz, do padeiro, e tinha uma farmácia na rua de trás também, e eu lavei a moto dele. Eu não tinha produto, não tinha maquinário, não tinha nada, sabe? E ali começou. Eu usei o detergente da minha mãe, o aspirador da minha mãe. Ele foi começando e meu pai tinha, na época, comprado uma vaca para lavar o quintal. E eu comecei a usar a vaca para lavar. E de repente, meu pai, o senhor, ficou desempregado. E Deus mostrou o senhor que tinha futuro, que Deus tinha algo ali, um sustento ia vir dali. E foi onde que o senhor começou a investir ali naquela garagem, olha, que eu acho que dava o quê? 5 por 4, 5 por 4, pequenininha, mas foi ali com muito amor e carinho onde tudo começou, onde ficamos conhecidos como Lava Jato Zanini, né? Cuidando para você. Ali foi cuidando para você, sabe? Então, os clientes, a gente começou. O primeiro cliente foi meu pai. Foi, porque o primeiro carro foi o dele que eu lavei. E uma coisa que eu não me esqueço, que foi que me deu um empurrão muito grande naquela época, foi o meu cunhado. Eu sempre falava de lavar carro, queria lavar carro. E meu cunhado, eu lembro que também ele estava desempregado na época. E ele começou a ver eu lavar o carro e ele não falava nada. Ele ficava só olhando. E quando eu terminei de lavar o carro, ele veio, ele olhou e falou assim, olha Bruno, parabéns. Eu não falei nada antes porque eu não queria te deixar
com muita glória, um ego, né? um ego muito grande. Mas agora que você terminou, eu posso te falar que você é um bom profissional, porque muito bem limpinho e tudo. Então ali foi aonde que me deu forças para mim acreditar no potencial que eu tinha, que foi feito com carinho aquele trabalho. E foi aonde que a gente tira, por isso, que tudo que a gente vai fazer, não só na nossa vida pessoal, mas na nossa vida espiritual, na obra de Deus, a gente tem que fazer com dedicação total, com o nosso amor, com carinho, principalmente para Deus. Quando a gente vai fazer as coisas na obra dele, a gente vai evangelizar, a gente vai pregar, a gente vai falar do amor de Cristo, a gente tem que falar com sinceridade e tem que ser com amor. Tudo que faça com amor. E aí tava indo tudo bem? E aí foi tudo bem. Aí na época pegamos um terreno, né? Pegamos um terreno. O Lava Jato ele tava indo, foi tão bem, começou a ir, que a gente comprou o Tavap, comprou compressor, compramos o Juninho. Tem uma pessoa, isso eu posso até citar o nome dele, porque é da nossa família. E ele começou a trabalhar com a gente também, ficou desempregado também. Então, daquele Lava Jato ali numa garagem, numa garagem chegamos a lavar até 15 carros num dia. 15 carros num dia, numa garagem, era um carro por vez. Começávamos cedo, ia. E a gente tirou o sustento de 3 famílias dali. A gente tirou o casamento meu, foi feito ali. 3 dias de festa de chácara, a igreja toda. Então, para vocês verem que não era qualquer coisa, não era qualquer. Foi bem conhecido, na Foi verdade. muito conhecido. Eu tinha clientes de outras cidades que vinham para lavar comigo, para lavar com a gente, no Sem caso. dizer que depois ainda começou a pegar do hospital, né? Tinha os doutores do hospital. Tinha os doutores de hospital, dos 3 hospitais aqui de Catanduva que tem. Começou a vir os 4 hospitais, na verdade, né? Que tem a UPA também. Então, foi muito conhecido, muito. A cidade inteira vinha pessoas de longe para lavar. Então, a gente pulou para um terreno. Foi um passo muito grande. Mas foi um passe grande, mas na época foi tudo debaixo das mãos do Senhor. Foi bem quando eu peguei e saí, né? Foi quando trabalhar, né? o Senhor foi trabalhar, o Eliseu Juninho também saiu, conseguiu um serviço registrado na época, e eu fiquei sozinho. Ficou eu e mais um ajudante lá. E foi aonde que tudo começou a desmoronar. Onde tudo começou. Muito novo, muito dinheiro. E uma coisa que a gente tem, que o ser humano tem, é a ganância. A ganância. Uma filha pequena eu tinha na época, a Lorena estava com nem um ano, tinha meses na época. Então foi onde ali que eu não vigiei, em um momento de descuido começou a querer a ganância tomar conta do meu peito, tomar conta do coração ali. E foi aonde que a gente quis ter mais dinheiro. Só que dinheiro não é tudo. O dinheiro ele é bom, mas sem Deus ele não é nada. O dinheiro não serve. Não compra tudo. O dinheiro. Foi ali que se distanciou de Deus mesmo, né? Foi ali onde começou o distanciamento de Deus. Foi ali onde eu comecei a deixar o meu ministério. Foi ali onde que eu comecei a desacreditar, né, das coisas que Deus tem na minha vida. E eu comecei com amizades. Tudo começa com amizades. Muita gente pode falar assim, mas é meu amigo e bate nas costas, mas a gente tem que pedir para Deus sempre o discernimento e Deus mostrar para você quem são as pessoas. Quem são as pessoas que estão dentro da sua casa? Quem são as pessoas que estão fazendo companhia no seu dia a dia? Porque nem todos são ovelhas. Muitos vêm disfarçados
para ver a sua derrota. Porque o inimigo, ele usa pessoas para te derrotar, e você pensa que é seu amigo que vai estar com você em todos os momentos, mas é o contrário disso. São os primeiros que correm, e quem realmente fica é a família. É a família. A família fica. Quem tem uma família de caráter, um pai, uma mãe ali, vó, vô, independente de quem seja, que seja a sua família, esse sim não vai te abandonar. Então, onde ali, pastor, começou, foi uma perca muito grande ali. E a gente de vez abriu os olhos nessa época e falar: nossa, Deus está pesando sobre mim, vou voltar para os caminhos do Senhor. Não, ali foi onde que eu comecei a me afundar mais ainda. Onde eu me afundei mais ainda, e eu não via, não porque tinha algo tampando meus olhos assim, a gente não vê porque a gente não quer. Onde que eu via minha filha quase perder sua vida, ficava muito doente, a Lorena na época, ficou internada 10 dias com pneumonia, não respondia aos medicamentos, sabe? Os médicos até tentam desenganar a gente. Mas Deus, quando Deus tem um trabalhar na nossa vida, Deus tem Ele tem algo assim que é diferente, sabe, pra gente. Ele aperta. Você fala que foi Deus, então. Se Foi for, Deus. deixou dar um chãozinho de orelha. E depois aí veio um acidente, foi fazer entrega na padaria, né? Fazer uma entrega. São coisas que vem acontecendo. Veio Covid, na verdade, né? Foi a Covid, veio. Olha, o pastor veio na época que tinha Covid, eu tinha um Lava-Jato e eu tinha cliente todo dia. Eu não tinha um dia que não lavava carro. Por mais que depois que o senhor já tinha ido trabalhar, eu fiquei sozinho lá naquele Lava-Jato, tinha cliente todo dia. Porque a pessoa que precisava com Covid, se lavasse o carro, ia ficar bem, higienizava né? o carro, higienizava. A gente chegou a trabalhar com os portão fechado, mas tinha cliente todos os dias. Não tinha um dia. Tinha dia que eu saía 8 horas, 10 horas da noite, entrava às 7 da manhã, saía às 10 da noite. Então, era Deus ali. Mas a partir do momento que eu saí da presença de Deus, comecei a sair, Deus tirou as mãos, o movimento deu uma caída. Aí eu fui fazer entrega para uma padaria na época, e eu peguei a moto, não era minha, era do dono da padaria, e eu saí para fazer uma entrega de pão. Na primeira entrega eu caí, quebrei o cotovelo. Até hoje eu tenho as dores. A gente carrega 80 dias mais ou menos. Fiquei afastado, parado, com os braços 90 dias, uns 3 meses, 90 dias, e com o braço engessado. E ali foi aonde que cada vez mais assim é uma bola de neve. A gente não quer perceber, a gente não quer reconhecer muitas das vezes e as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Mas chegou um momento de que eu acho que assim, quando o Boeing desceu mesmo, teve um despertar, assim. Chegou uma hora que até então, quando eu estava no fundo da casa do meu pai, morando, as coisas por conta as orações do meu pai, as orações da minha mãe, ser uma casa muito santificada, né, por Deus ali. Deus estava muito ali. Então, muitas coisas, eu creio que Deus ainda segurava por conta das orações e por conta da gente estar ali dentro da casa dele. Mas a partir do momento que eu saí da casa dele e aluguei uma casa, as coisas começou a descer de uma maneira onde que minha esposa teve que começar a trabalhar. Até então ela não trabalhava e eu conseguia sustentar ela. Ela começou a trabalhar e eu comecei a trabalhar de entregador. Então foi indo. A Lorena sempre estava ruim, nunca ficava boa. Nunca me sobrava dinheiro. Eu ganhava dinheiro, muito dinheiro fazendo entrega. Eu trabalhava todo dia fazendo entrega, ganhava muito dinheiro naquela época. Mas mesmo assim, não sobrava nada. E eu não percebia isso.
Até que teve um dia que eu não esqueço até hoje. Foi num domingo, eu saí de umas entregas do almoço e eu lembro que eu tinha feito um cigarro de maconha e quando eu coloquei na boca ele, fui acender ele, eu falei assim, veio assim, vai lá na sua mãe. E eu falei, eu vou lá na minha mãe, mas eu falei, vou fumar, eu não vou fumar, porque se eu for lá na minha mãe eu vou estar muito chapado, não vou estar legal para falar com ela. E uma coisa que por mais que a gente às vezes assim, mas você se drogava, mas uma coisa que eu sempre tive muito respeito pela casa do meu pai e da minha mãe. Uma coisa que eu sempre tive, e quando eu estava na presença deles, do pai e da minha mãe, uma coisa que eu aprendi muito, sempre tive muito respeito. Então eu falei, não vou. E eu peguei e fui para a casa da minha mãe e passei lá. Na época o senhor estava trabalhando na Cocan e rodava turno. E naquela época o senhor estava das 2, o senhor ia à noite. E eu cheguei, o senhor estava dormindo, você ia entrar das 10 às 6. E ali Deus pegou a minha mãe para falar comigo. E minha mãe tinha viajado para Campinas. E fazia uma semana que ela tinha voltado já. Eu não tinha visto ela ainda. E Deus falou comigo ali. E aí não foi fácil não, sabe? Deus falou que aquele era o momento de voltar. Que Deus era as chances. Deus dá muitas chances para nós, mas é que Deus vai dando a corda, né? Ele vai dando a corda, né? Onde você vai? Vamos ver. Pra ver até onde vai. E naquele domingo eu lembro que minha mãe ficou para ir pra igreja, que era com jovens, na congregação ali perto de casa. E eu fui. Eu falei, não mãe, eu não vou trabalhar essa noite então, eu vou lá, vou no culto. Desanimado, sem força, mas eu vou. E eu liguei pra pizzaria que eu fazia entrega à noite e falei, não vou conseguir hoje, surgiu um compromisso, eu não consigo ir. E eu fui pra igreja. E lá foi um reencontro que eu tive com Deus ali, que foi diferenciado. Foi um reencontro, foi onde que Deus, servo do Senhor, né? Onde que Deus usou um servo ali que tem uma grande carinho por ele até hoje. E Deus usou, foi através dele ali e falou comigo fortemente no meu coração. E o engraçado é que quando a gente está nessa vida afastado dos caminhos do Senhor, a gente sempre senta no último banco da igreja, né? A gente sempre senta no último banco da igreja, tenta se esconder atrás de pessoas, tenta ficar mais abaixado, mas quando Deus quer falar contigo, não tem pra onde você correr, não tem pra onde você fugir. A verdade é essa. E foi ali que Deus falou comigo. E eu tinha minha escolha, né? Eu tenho meu livre-arbítrio. Eu tive a minha escolha. E a minha escolha foi voltar para os caminhos do Senhor. É verdade, foi uma mudança assim, porque eu falo assim, Bruno, que quando alguém fala de Deus, alguém vai atrás, a gente tem que querer mudança, na verdade, né? Tem que querer, porque não adianta, porque a pessoa bate na tecla, mas se a pessoa não querer a mudança, não adianta nada, na verdade, né? Você vê. E ali foi a virada da chave, né? Assim, né? A virada da chave, né? Ali, eu queria uma coisa que eu poderia falar para você, porque através desse testemunho que você fala, você sabe que ali Deus começou a te abençoar. Mas tem uma coisa que te carregou, que você fala sobre um pouco de depressão, né? E isso é uma coisa hoje que nós sabemos que é gravíssima. E você foi com a medicação muito forte, né? Fui. Você foi com medicação. Fiquei 8 anos tomando medicação. Mais de 8 anos, para falar a verdade, mais de 8 anos, tomando medicação de clonazepam e paroxetina. Tinha que tomar paroxetina de manhã e à noite, e o clonazepam eu tomava à noite para poder dormir. Mas era alta, né? Era uma dosagem bem alta, uma dosagem muito alta. Você já tomou
Ou não era. Eu tomei muitos medicamentos, assim, mas os mais fortes, assim mesmo, para depressão e ansiedade foi que, para mim, foi a paroxetina, que é o Maratus. É a Maratus, ele chama, o Maratus, mas a gente usa o genérico da paroxetina, mas é um remédio muito forte, controlado. Então, e o clonazepam, e foi ali por muitos anos e muitos anos tomando. E foi Deus que me deu a vitória, porque é um remédio que começou a afetar muito o meu corpo, a minha cabeça, onde a gente começa a ter um pouco de esquecimento com ele, a gente tem um pouco de tremedeira, espasmos no corpo. Então são muitas coisas que o medicamento costuma trazer para mim, que eu não aceitava isso, não aceitava, e eu fui muito aberto com Deus, e Deus me concedeu a vitória. Me concedeu a vitória, que estou liberto desse medicamento. Liberto. Que processo, se você for ver, um processo de que tem que acreditar, né? A gente aqui, assim, a gente tá dando aquela pincelada no assim, mas tem muitos testemunhos, tem muitas coisas que Deus fez, foi um processo muito grande, assim, então a gente tá contando algumas coisas, pastor. Mas foi tantas coisas que, fosse olhar aos olhos carnais, hoje eu não estaria aqui. Se for olhar aos olhos carnais, não estaria aqui. Porque são tantos acidentes, tantos livramentos. Eu sei que tem muitas pessoas que não acreditam no mundo espiritual, a qual o cristão, a gente, quando Deus, ele nos dá os livramentos, né, por onde a gente passa, muita gente não acredita nisso. Não acredita. Mas se hoje eu estou vivo, se hoje eu estou de pé, estou aqui, é para a honra e glória do Senhor. É gratificante demais. A gente olhar, ver o que aconteceu, sabe, poder ajudar pessoas através disso, poder ajudar, porque é tudo um processo. É um processo. Hoje, a sua vida hoje, você falou, 2 filhas, trabalhando, trabalhando com o nome do Senhor, é uma mudança muito grande, sim, né? Sim. Hoje eu falo para minha esposa, eu sou feliz. A gente procura a felicidade achando que vai achar no mundo a felicidade, achando que vai procurar na bebida, na droga, no dinheiro, mas a felicidade mesmo está em Deus, em Cristo. Quando a gente faz a obra, quando a gente obedece a Ele, ali sim está a felicidade. Quando a gente deixa o Espírito Santo de Deus nos conduzir, ali sim, aí você é feliz. E hoje eu tenho dentro de casa ali a Lorena com 6 anos e a Helena com 3 meses e 1 semana já. 3 meses e 1 semana. E se a gente for falar também o que Deus fez nessa gestação, nessas gestações aí, do meu casamento, que Deus fez, porque quando a gente passa por esses processos, né, não tem só esse processo ali, né, você sozinho, né? Quando a gente está casado, cria-se muitas coisas dentro do casamento, mas é uma coisa que, graças a Deus, hoje eu sou feliz depois de tudo isso. Se transformou num grande cozinheiro, viu, irmãos? Assim, transformou num grande cozinheiro. Essa ainda umas coisas que se faz aí, umas carnes aí, uns macarrão aí, que se transformou num grande. Glória a Deus por isso, porque quando eu falo, quando você vê a transformação, vem por inteiro, né? E ajuda, sempre a gente tá chegando lá, tá ajudando, fazendo alguma coisa pela esposa dele. Bruno, se você fosse deixar uma mensagem, né, uma mensagem para quem está ouvindo, para quem está vendo esse podcast aqui, sobre a sua vida que você passou, desses altos e baixos, esse carrossel, essa montanha russa, e de que você praticamente venceu, né? Venceu, porque a gente sabe que tem muitas pessoas aí que estão paradas por causa disso. Tem pessoas que não têm força, tem pessoas que ficam com vergonha, eu não sei como dizer, mas você passou por isso. O que você pode dizer para uma pessoa dessa assim, que está parada, ficou
tem medo de voltar, ou pensa que a igreja não vai aceitar. Você passou por isso. Que é uma mensagem que você passa? Uma mensagem que eu posso passar, eu até estava dando um ensino lá na quarta-feira, estava dando um ensino lá na igreja, e eu falei para a igreja, falei assim, às vezes a gente é tão orgulhoso, a gente é tão orgulhoso, a gente é difícil de reconhecer muitas vezes. A gente é difícil de reconhecer o erro, porque às vezes aquele erro dói de ser reconhecido. Mas uma frase que eu estava estudando, e quando eu estava estudando lá em casa, e veio essa frase para mim, e eu levei para a igreja, e hoje eu quero deixar para você essa frase. Fica de meditação para você essa frase, que é melhor se humilhar aos pés do Senhor do que ser orgulhoso e ir para o inferno. Forte. É melhor a gente se humilhar nos pés do Senhor e ir para o céu do que ser orgulhoso e ir para o inferno. Uma coisa que ficou muito marcada na minha vida também, e se eu posso, eu levo por onde eu passo. Tudo na nossa caminhada a gente tem que sempre, pense numa coisa, sempre no passo do boi. Tem sempre que no passo do boi. Devagar, né? Devagar, mas pisando firme. Independente se está desnivelado o caminho, se tem buraco ou não, o boi sempre vai pisar firme. Sempre pisar firme por onde passar. Então é sempre no passo do boi, tem que ir também. Isso é essencial ali. Bom, eu falo para vocês, meus irmãos, mais uma vez um forte testemunho para dizer para vocês. Eu falo assim, propriedade, porque é meu filho, a gente viveu, teve uma infância maravilhosa, né? Nunca faltou nada, porque graças a Deus, meus dois filhos, né, para pedagoga, a Luana, né, e do Bruno, hoje ele é o segundo pastor de Catiguá. E você vê que não foi por causa de infância, né? Não foi nada. Sempre teve do bom e do melhor, tudo, mas assim, as consequências vêm de quem não ouve a voz do Senhor, né? A voz de Deus. Quem não ouve e sai da presença, o preço é muito caro. Como fica o seu sentimento hoje de você perder seu negócio assim? Você lembra ainda? Lembro porque eu vou no mercado. E as pessoas, eu vou no mercado, na padaria, e as pessoas falam, e aí, vamos voltar com o Lava Jato? Você tá lavando? Tem até pessoas que mandam mensagem ainda e liga. Já faz 4 anos que fechamos o Lava Jato. Olha pra você ver como que era um negócio tão forte que tava já. Coisa que era bem feita. Então faz 4 anos e faz 4 anos ainda que tem pessoas que ligam pra gente. Pega o número na internet, sabe, e dói porque o celular mostra as lembranças todos os dias nas fotos, né? O Google Fotos manda pra gente as lembranças, porque todo dia tinha carro, então todo dia o Google manda foto e a gente, é engraçado que a gente, quando eu vejo o carro, por mais que seja um carro igual um do outro, eu sei de qual cliente que era, né? Eu consigo lembrar. É um Gol, é um Gol. Mas eu consigo diferenciar um Gol para um cliente, sabe? Consigo lembrar de qual cliente é. E é doloroso. Meus irmãos, eu quero contar um testemunho aqui. Que aconteceu nesse Lava Jato, aproveitando esse espaço do Camping com o Bruno. Certa vez estava passando uma dificuldade muito grande. Em particular, estava passando uma dificuldade muito grande. E eu falei assim para o Senhor, se o Senhor for na minha vida, eu queria um sinal do Senhor. Se eu mostrasse algo diferenciado no dia de hoje, que eu vou acreditar que é o Senhor que está conosco. Irmão, irmã, a honra e glória do Senhor. Naquele dia, nós lavamos só Gol e só Gol branco. Foi 5 ou 6 Gol branco, né? Eu lembro. Foi 5 ou 6, parece que foi assim, ó. Hoje vamos lavar só Gol branco. Não sei se foi 6 ou 7, não sei, 5 ou 6. Essa faixa. Saiu um Gol branco, entrava outro. Saiu um Gol branco, entrava outro. Falei assim, mas que é o dia do Gol branco. Quando eu terminei aquele dia, eu falei assim, Deus, muito obrigado por responder.
E não é fácil não, mano. Não lavou outro tipo de carro, lembra? Só foi igual branco. Né? Eu falei assim, né? Branco como a neve. Irmãos, Diácono Bruno, muito obrigado. Tá ali hoje nos ajudando, pastoreando a igreja, ajudando a pastorear a igreja ali. É uma grande honra. Um grande pai, um grande homem de Deus. Quero agradecer a você. Quero agradecer a você também que está aí junto conosco nessa jornada desse podcast, né? Compartilhe com pessoas que podem aí precisar, necessitar de ouvir uma palavra, né? Então compartilhe, ajude, manda para um, manda para outro. Vamos ali, Adelvair Zanini 1976, ou se não, @deva.com 1976. Vamos estar ali, vou estar ali no YouTube. Certamente você pode ajudar uma alma, ajudar alguém que necessita, e nós vamos aí continuar em nome do Senhor Jesus. Vamos brindar? Deus abençoe vocês, que a paz seja convosco. Deus abençoe.